Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física todo dia para você. No encontro de agora, nós vamos tentar responder a pergunta: o que pesa mais, 1 quilograma de ferro ou 1 quilograma de algodão? Você já deve até ter uma resposta para isso. Bem, se você se interessou por esse assunto, deixe já o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse o meu site professordouglasgomes.com. E então, o que pesa mais, 1 quilograma de algodão ou 1 quilograma de ferro? Bem, por incrível que pareça, a resposta para essa pergunta é: depende. Depende de vários fatores que a gente vai analisar. Vem comigo! Para começar, vamos tentar entender cada uma das grandezas físicas que eu enumerei aqui. Primeira, a massa é uma propriedade escalar de um objeto. As pessoas confundem muito peso com massa. Massa é uma propriedade escalar medida no Sistema Internacional em quilograma. Então, tudo que você está medindo em quilograma não é peso, é massa. Tudo bem até aí? Bom, volume também é uma propriedade escalar de um objeto. No Sistema Internacional, é medido em metros cúbicos. A densidade de um material é outra propriedade. É a relação entre a massa e o volume da substância. Por exemplo, a densidade do algodão é de 233 kg por metro cúbico. A densidade do ferro é de 7.874 kg por metro cúbico. Veja que o ferro é bem mais denso do que o algodão. Agora, peso, esse aqui eu preciso destacar. O peso não é uma propriedade. O peso é uma força que atua sobre o objeto. Então é muito comum a gente ver qual que é o peso do objeto. Até os problemas de vestibular falam: o peso do objeto vale tanto. O peso não é uma propriedade do objeto. O correto seria o problema dizer: a força-peso que atua sobre o objeto vale. Ou a força-peso com que a Terra atrai o objeto vale. Seria muito mais interessante esta abordagem, mas o pessoal gosta de falar o peso do objeto. Não vamos tomar essa abordagem, nós vamos tomar a abordagem de que peso não é uma propriedade. Então, quando a gente volta à pergunta, o que pesa mais? É muito comum o pessoal perguntar o que tem mais peso, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão. Todos os objetos no campo gravitacional terrestre são atraídos pela Terra, com uma força que a gente sabe calcular, que é a força-peso, cujo valor é a massa vezes o valor do campo gravitacional, da gravidade no local. Vamos então começar a fazer essas definições. A força peso vai ser o produto da massa pela gravidade. Agora, como é que isso acontece e por que é assim? A segunda lei de Newton nos diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Na hora que a gente solta um objeto no campo gravitacional terrestre, a gente vai ver que a aceleração dele é a chamada aceleração da gravidade, cujo valor é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, em média. Mas vai variar dependendo do local onde você se encontra aqui na Terra. O valor da aceleração da gravidade nos polos, dado o achatamento nos polos, é maior do que no Equador. Então, dependendo de onde você esteja, e até se você subir numa montanha, por exemplo, você vai ter valores diferentes para a gravidade. Então, a força-peso que atua sobre um corpo vai depender da massa que este corpo possui, uma propriedade dele, e do campo gravitacional no local onde ele estiver. Observe aqui que no Equador o valor da gravidade é 9,789 metros por segundo ao quadrado. Se você for fazer a conta do valor da força-peso com que um objeto de 1 quilograma de massa vai ser atraído, você vai encontrar 9,789 newtons. Já nos polos, como a gravidade é mais intensa, 9,823 metros por segundo ao quadrado, o valor da força-peso vai ser 9,823 newtons para este objeto. Cuidado!
O movimento de rotação da Terra em torno do próprio eixo também causa mudança nas nossas percepções do valor da gravidade, que decorre do fato de haver uma aceleração. Um referencial acelerado apresenta as famosas forças fictícias ou forças de inércia, mas nós não vamos entrar no mérito aqui, tudo bem? Contudo, eu tenho que dizer para você que o valor da força-peso, se os dois objetos estiverem no mesmo lugar, vai ser o mesmo, tanto para o objeto de algodão quanto para o objeto de ferro. Mas você deve ter percebido que eu coloquei aqui uma balança com dois pratos. E no que eu coloquei a balança com dois pratos aqui desenhados, você deve ter notado que o quilo de ferro parece que pendeu para o lado dele. Por que será que quando colocamos numa balança dessas, se eu colocar 1 quilo de algodão e 1 quilo de ferro, vai haver esta divergência? Por que não aparenta ter o mesmo peso? A resposta está no ar, literalmente no ar. E no ar por conta da força de empuxo que o ar faz sobre os objetos e que, em geral, a gente costuma desprezar. Vem comigo para a gente entender este negócio. Eu coloquei aqui um objeto sobre um prato, sobre o prato da balança, um objeto genérico aqui esférico. Quais são as forças que atuam sobre ele? Primeira delas é a força-peso. Quem atrai este objeto para baixo é a Terra. Muitas pessoas acham que a reação à força-peso é anormal e acham que por conta disso normal e peso têm o mesmo valor. Tá errado! Douglas, por que razão? Acontece o seguinte, quem faz a força-peso atraindo o objeto é a Terra. Se a Terra puxa o objeto para baixo, o objeto está puxando a Terra para cima. Aí você fala, mas eu não consigo ver a Terra subindo. É lógico, olha a massa da Terra. Essa forcinha é capaz de acelerar bem este objeto, mas a Terra vai ficar com aceleração zero. Bom, outra coisa, por que ele não vai cair? Porque tem duas forças segurando este objeto. Duas? Duas. Uma delas é a força normal de contato aqui que o prato está fazendo, mas não só ela. Existe também o empuxo, que é feito pelo ar. O ar empurra este objeto para cima, de tal maneira que esta normal mais este empuxo é o que está equilibrando o tal do peso. É isto que está acontecendo. Ah, mas o que é que a balança mede? A balança mede o peso? A balança mede a massa? O que a balança mede? É aqui que vem a parte legal. A balança mede a força normal. Hã? Exato! Mede a força que atua sobre ela. E a força que vai atuar sobre a balança é a normal. E é por isso que é a normal que vai entrar na conta. Esta aqui, ação e reação, estas duas têm o mesmo valor, a mesma direção, a mesma intensidade, né? Só que sentido oposto. Tudo bem? Então vamos à condição de equilíbrio deste nosso objeto. A gente pode dizer que para que este objeto aqui esteja em equilíbrio, o módulo da força normal mais o módulo do tal do empuxo feito pelo ar vai ser igual ao módulo da força peso. Douglas, eu não sei o que é empuxo. Empuxo é a força que os fluidos, né, os gases e os líquidos exercem sobre os objetos que estão em contato com eles. Quando você tem um objeto completamente imerso em um fluido, você vai ter o empuxo arquimediano, que é o que a gente vai calcular agora. O valor, então, da normal vai ser o valor do peso menos o valor deste empuxo. Você já deve ter sentido um empuxo na piscina que é bem intenso. Você sente a água te empurrando para cima. O ar também te empurra, mas por conta de a densidade do ar ser pequena, a gente costuma desprezar este empuxo. O valor do empuxo vai ser a densidade do ar vezes o volume que está imerso no ar, o volume do corpo que está imerso no ar, vezes o valor da gravidade. Olha que interessante, a gente não consegue mexer na força-peso que atua sobre o objeto, mas também não mexemos com a densidade do ar nem com a gravidade. Contudo, o volume do objeto no ar é diferente se a gente for comparar
o ferro com o algodão. Com os valores aqui das densidades, lembrando que densidade é a razão entre a massa e o volume, por isso ser quilograma por metro cúbico, eu posso dizer, ajustando a expressão, que o volume é a massa sobre a densidade. Com uma massa de 1 quilograma, a gente pode calcular, então, dividindo 1 quilograma pela densidade, o valor do volume. Se você pegar 1 e dividir por 233, vai encontrar 0,0043 metros cúbicos. Ou seja, 1 quilo de algodão ocupa um volume de 4,3 litros. Já 1 quilo de ferro, dada a densidade do ferro ser bem maior, vai ocupar um volume de 0,00013 metros cúbicos, o que dá 0,13 litros, bem menos do que o volume do algodão. Por essa razão, algo interessante vai acontecer aqui quando a gente for comparar o ferro com o algodão. Os dois têm o mesmo peso, mas o empuxo vai ser diferente. Em qual deles o empuxo vai ser maior? Naquele que ocupar um maior volume no ar. Quem ocupa um grande volume no ar? O algodão. Então, para o algodão, o empuxo é maior. Existe um empuxo maior sobre o algodão do que sobre o ferro. De tal maneira que, se o empuxo é maior, isso vai diminuir a força normal. Vamos estudar isso com mais carinho. Vem comigo. Voltando ao nosso caso inicial, note que aqui a gente tem o empuxo atuando no algodão maior do que o empuxo atuando no ferro. De tal maneira que, para compensar isso, aqui no ferro deverá atuar uma força normal maior do que vai atuar ali no algodão. Então, a força normal atuando no ferro vai ser grande, vai ser maior. Douglas, mas por que mesmo? Porque ela não precisa ser tão grande aqui no algodão. Como assim? Porque o algodão já tem um empuxo ajudando a segurar. Então, se você for comparar, a força normal atuando no ferro é maior do que a força normal atuando no algodão. E esta força normal é feita pelo prato. Então, se a gente for estudar as forças no prato, a força feita pelo prato é maior no ferro, logo a força atuando sobre o prato é maior no ferro. Dessa forma, como o ferro faz mais força no prato, porque o prato faz mais força no ferro, já que o empuxo feito pelo ar não está ajudando tanto, acaba havendo uma queda aqui para o lado do ferro. Douglas, eu queria saber, essa diferença é muito grande? Não, eu vou deixar este valor para você. Fiz as contas aqui para quem gostar de matemática. O empuxo feito pelo ar sobre o algodão vai ser de 0,05 newtons. O empuxo feito sobre o ferro pelo ar vai ser de 0,0015 newtons. Como o valor do peso é o mesmo, estou usando a gravidade 9,8. A densidade do ar, para quem quer saber, é aproximadamente 1,2 kg por metro cúbico. Fazendo então aqui a conta, lembrando que esta normal mais o empuxo é o peso, então a normal vai ser a diferença entre esses dois. Quando eu fizer a diferença entre 9,8 e 0,05, vai dar 9,75. É a força normal aqui entre o algodão e o prato. Já a força normal entre o ferro e o prato, do outro lado, vai ser 9,7985, ou seja, uma força maior do que o daqui. Por essa razão, vai cair o prato do outro lado. A diferença não é tão grande daqui para cá, é algo em torno de 0,0485 newtons, mas essa diferença existe. Então, colocando numa balança de pratos, ela vai pender para o lado do ferro, porque o ferro é mais denso. Então, a densidade é que é um grande fator aqui, porque ela vai fazer com que os dois objetos tenham volumes diferentes. Agora, o que pesa mais? O valor da força-peso é o mesmo nos dois se estiverem no mesmo lugar.
Agora, se você for mudar de lugares, aí você pode criar as respostas mais malucas possíveis. Mas por outro lado, o importante é você saber que, numa balança de pratos, para qual dos dois lados vai pender mesmo para o lado do ferro. Não por uma diferença muito grande, mas vai pender para o lado de lá. Gostou desse nosso vídeo? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aquele aviso esperto quando tiver um vídeo novo. Quer aprender mais física comigo? Acesse o meu site professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima!